Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala dos chamados poderes que algumas pessoas com transtornos de personalidade têm. É um vídeo do Wesley, duvido que ele vai falar de algo sobrenatural, parapsíquico ou multidimensional, mas mesmo assim envolve autoconhecimento, estou curioso, então vem comigo. Agora eu vou entrar num assunto louco que vai explodir sua cabeça. É por isso que transtornos psiquiátricos são tão difundidos hoje e existem tanto também, cara. Muitos deles têm uma parte genética grande. Autismo, se você tem um irmão gêmeo, mesma carga genética que você que tem autismo, a sua chance de ter é 90%. É muito genético. Caralho. Se ele for um irmão não for gêmeo, cai para 60%, ainda assim é alto. É Bipolar, alto. se você tem um irmão bipolar gêmeo, a sua chance de ter é 70%. Se o bipolar for um irmão não gêmeo, cai para 20%, se eu não me engano, 20%, 30%. Se você tem um irmão com esquizofrenia e é gêmeo, 70%, 80% de chance. Se não for gêmeo, 20%, 30%. A depressão é o menos genético. Se você tem uma pessoa com depressão que é irmão gêmea sua, sobe para uns 20%. Se for uma irmã normal com depressão, vem para 8%. Que é o que a população tem de depressão hoje no mundo. Mais ou menos 8% da população tem depressão. Interessante. Só que o que é louco, cara? Muitas pessoas com transtornos psiquiátricos se dão muito bem na vida. É. Por quê? Porque dependendo da onde, do ambiente que ela estiver, algum determinado traço comportamental daquele transtorno vai favorecer muito essa pessoa, cara. Tipo ansiedade, por exemplo, dependendo do ambiente que ela tá. Eu tenho pacientes com TDAH, por exemplo. E geralmente acho que eles têm pouca atenção. Uhum. Na verdade, se você for ver, o paciente com TDAH, ele tem muita atenção. Esse é o problema dele. Na verdade. Agora você não entendeu, né? Pensa assim, ó, um paciente com TDAH lendo um livro aqui. Cara, se bater a porta lá embaixo, ele vai olhar. Entendi. Uma pessoa falando ali. Ele já não... Então, ele não consegue sustentar a atenção num lugar, mas ele está prestando atenção em tudo toda hora. Uhum. Inclusive, isso provavelmente se dá inclusive devido ao tálamo, uma região do seu cérebro que filtra informação sensorial. No TDAH, ela ser mais furada, digamos assim. Então, por exemplo, a gente está falando agora, você está prestando atenção em mim. Se alguém fala lá na outra sala, o seu tálamo pode impedir a informação que entrou no seu ouvido, passou para o seu tálamo e ele tranca ali, ele não deixa acender, subir para as áreas auditivas. Então, você não vai tomar consciência daquela situação. Por exemplo, agora você está sentado na cadeira. Você até eu falar, você não estava sentindo a sua pele tocando na cadeira. Agora você está sentindo porque eu falei. Sim. Por quê? Porque o seu tálamo estava inibido. O óculos no seu rosto. Você não estava sentindo o óculos tocando o seu nariz até agora. Porque essa informação sensorial, o seu tálamo estava impedindo que fosse até a área somatosensorial e você tomasse consciência dessa informação. Pacientes com TDAH talvez tenham, o tálamo deixa passar mais coisa. Então a gente está falando, em vez do tálamo segurar aquela voz, ele deixa eu prestar atenção, daí minha atenção desvia. Então o TDA não é falta de atenção? É muita atenção. É excesso? É. E inclusive, cara... Eu nunca tinha visto essa definição. Achei realmente, e faz todo sentido, muito interessante. Cara, se você pega um paciente com TDAH motivado com uma coisa, que você bota ele estudar uma coisa que ele gosta, ele fica com hiperfoco naquilo. Eu tava procurando... Isso sim. Eu queria saber se existe alguma correlação de pessoas que cresceram jogando videogame com TDA. E no texto lá que eu vi, estavam falando que muitos pacientes com TDA, eles têm um hiperfoco, né? Muito hiperfoco. E por quê? Porque o TDAH, quando tem a característica hiperativa junto, você pode ter só TDA ou TDAH. Você pode ter só o déficit da atenção ou com hiperatividade. O TDAH tem uma característica muito impulsiva. Por isso que eles usam muita substância e tal. Só que essa impulsividade pode ser direcionada para um estudo, cara. Trabalho. Eu conheço paciente, tenho paciente e conheço muita gente com TDAH que é muito... inclusive, os psicólogos e psicólogos TDAH que são referência na psicologia. Por quê? Porque eles conseguem ter um hiperfoco naquilo. E não TDAH relativamente controlado e meio que direcionado, eles se educaram a direcionar o transtorno para o trabalho. Cara, Pacientes com TOC, cara. O que é o transtorno obsessivo compulsivo?
Transtorno obsessivo compulsivo é um cara muito um formador de hábitos. A galera não pensa assim, cara. Porque quando você vai discutir transtorno mental, a galera sempre fala coitadinho e tal. Talvez o seu chefe seja bipolar. Talvez o seu chefe, que é talvez melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Sim. Tipo assim, a gente dá nome para as coisas, Lutz. Mas existem fenômenos que perpassam esses diagnósticos, como, por exemplo, a impulsividade. Você pega um paciente numa hipomania e pega um paciente com TDAH, eu duvido um psiquiatra conseguir distinguir eles. Você sabe que ele tem bipolaridade porque você espera ele ciclar. Ele entra numa depressão e tal. Mas é igual, cara. Um paciente em hipomania é igual um cara com TDAH. A hipomania é o outro lado do bipolar. É o outro lado do bipolar, sem ser a depressão. Entendi. Pega um paciente com TOC e um paciente com TDAH. Você só vai saber. E olha os dois. Bota aqui na mesa e olha os dois assim, ó. Você não vai saber qual que é qual. Porque tem uma característica impulsiva que permeia vários diagnósticos. Uhum. E tem paciente que, às vezes, o diagnóstico não é tão grave, que consegue adaptar essa característica comportamental num contexto e se dá muito bem naquele contexto. Por exemplo, o que é o TOC? TOC é você tem... Normalmente fala em TOC, a galera acha que é aquela pessoa que limpa muito e tal. É verdade. Desliga a luz. É verdade, isso pode ser um TOC. Só que tem toques que são um pouquinho mais brandos e mais generalistas. Por exemplo... Se quiser você pode fazer assim. Ó. Não, tá tranquilo. Por preso. exemplo, tem paciente com vamos explicar primeiro o que é o TOC. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Cara, essa água não podia estar aqui porque tá... Normalmente eu preciso que a água fique na minha direita, porque senão vai acontecer alguma coisa muito ruim. Entendi. Então esse é o pensamento obsessivo que eu tô na minha cabeça. E a minha compulsão é botar a água aqui na direita. Isso é um TOC. Eu tenho um pensamento obsessivo que circula na minha cabeça e eu tenho que fazer um comportamento compulsivo para satisfazer o meu pensamento obsessivo. Um ponto que dá para colocar aqui que é bem importante, que é o seguinte: se você está aqui no canal há mais tempo, sabe que aqui a gente fala de vida após a morte, pessoas que voltaram da morte, espiritualidade, outras dimensões e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque olha que coisa curiosa que a ciência ainda vai levar talvez muito tempo para descobrir. Que a gente sabe que quando uma pessoa passa pela vida após a morte, quando ela descarta o corpo físico, ela continua tendo as suas ações de antigamente. Ou seja, aquela pessoa que tinha uma ideia obsessiva, continua com processos da mesma maneira. Aí vem a pergunta, mas espera aí, o que realmente domina? É a genética, como ele falou, ou são as questões da própria consciência? Quer dizer, consciência pode chamar de ego, self, alma, espírito, como você quiser. Mas a consciência, se fosse apenas genético, seria uma libertação. Você perde o corpo e finalmente me livrei do meu toque, me livrei, né, de um TDAH lá, me livrei de um transtorno de ansiedade. Ai, tô livre, porque aquele corpo me fazia agir assim. Só que, no entanto, a pessoa está fora do corpo, está longe do cérebro e continua agindo da mesma maneira. Aí que vem a pergunta: será que aquela família são grupos de pessoas afinizadas que renasceram, modificando a genética e todas ficando com aquele padrão, porque todas são muito similares entre si? Ou será que a genética cria um ambiente que, de alguma forma, permanece na vida após a morte, talvez por hábito? Então são questões que envolvem e transcendem essa parte humana, mas que a ideia, o comportamento permanece nitidamente naquela pessoa depois da morte, isso sim. Tanto a pessoa mais equilibrada quanto aquela bem perturbada. Então são questões aí para a gente ampliar também esse tema. Mas vamos lá, que está bem interessante. Tanto é que muitos pacientes com TOC têm ansiedade. E no DSM anterior, o TOC era um transtorno de ansiedade. Agora eles tiraram, porque viram que alguns pacientes com TOC não têm ansiedade. Mas você pega um paciente com TOC, 80%, 90% tem algum transtorno de ansiedade junto. Porque esses pensamentos obsessivos geram um grau de ansiedade. Então, minha garrafa está aqui, ó. Minha garrafa está na minha esquerda. E por alguma razão eu acredito que vai acontecer algo errado se a garrafa ficar na esquerda. E, cara, isso daqui... Essa razão pode ser real ou não?
Ou é sempre algo... Sempre catastrófico. Entendi. A maioria das vezes catastrófico. Você acha que a mãe vai morrer, que alguma Entendi. coisa vai acontecer errada, que vai Entendi. perder o emprego. Aí a pessoa bota aqui, enquanto ela não fizer esse comportamento, a ansiedade dela fica lá em cima, porque ela precisa ter aquela compulsão para resolver aquela obsessão. Qual que é a terapia para toque? Ou seja, isso aqui foi um hábito, é um hábito que eu tenho, tá? É um pensamento meu que faz eu ter aquilo. Rotina. Qual que é o tratamento para toque, padrão ouro? É terapia de exposição com prevenção de resposta. Então, se eu tiver um paciente com toque, eu vou pedir para ele botar a garrafa no lado esquerdo dele. E evitar a resposta. Ou seja, eu vou expor ele à situação ansiosa e vou falar para ele, cara, segura e não tira a garrafa dali. Até que em algum momento o cérebro dele aprende que não tem problema a garrafa ficar no lado esquerdo. Óbvio que isso num processo terapêutico, bem estruturado, com técnicas e tudo mais. Mas basicamente você ensina o cérebro do cara que tudo bem ele pisar no quadradinho da calçada quebrado. Não vai quebrar a coluna dele. Sacou? Só que alguns pacientes com toque tem o que toque, cara? Organização de agenda, toque de saber o que vai fazer semana que vem, de conseguir cumprir as tarefas, uma ansiedade um pouquinho elevada se não fechar todos os cálculos da empresa logo. E, cara, eventualmente um traço comportamental desse faz você ficar rico. Faz sentido. E eu tenho e conheço pessoas que têm esses transtornos, ou às vezes tem traços do transtorno, não chega a fechar um transtorno, mas tem traços, apresenta alguns sintomas do transtorno, e que justamente esses sintomas permitem que a pessoa seja muito boa. Agora, você pega uma pessoa com toque de organização de agenda e coloca ela trabalhar numa empresa onde é tudo uma zona, vai ser um inferno pro cérebro dessa pessoa. Porque o cérebro das pessoas não lida bem com incertezas e desorganização. Vai ser um ambiente extremamente estressogênico. Extremamente estressogênico. Tem um caso que eu li recentemente de uma paciente que foi diagnosticada com toque. Ela tinha 33 anos, foi diagnosticada com toque aos 11 anos. E ela desenvolveu depressão, tomou um monte de medicamento, ficou deprimida e tentou se matar. Ela usou álcool e tudo que era medicamento que tinha disponível em casa, tentou se suicidar, se intoxicando. Como o toque é uma doença, um transtorno que envolve uma superformação de hábitos, de fato, a região do cérebro chamada estriado dorsal, que é a região envolvida com formação de hábitos, é superativa no toque. O paciente com toque tem uma superatividade do estriado dorsal. O estriado se divide em dois, basicamente, o ventral, que é o sistema de recompensa, e no ladinho dele o dorsal, que é o hábito. É por isso que quando você usa muita droga, joga muito videogame, você começa a formar um hábito. Porque você estimula tanto uma parte do estriado liberando dopamina, que essa circuitaria dorsaliza via neuroplasticidade e forma um hábito. Fumar cigarro é um hábito, beber álcool é um hábito, jogar videogame é um hábito. Comer mal é um hábito. Dependências químicas, de uma maneira geral, são hábitos. A dopamina está totalmente ligada à criação do hábito. Totalmente ligada. Você precisa de dopamina para criar um hábito. Essa paciente com toque que tentou se suicidar, esse caso é muito massa, cara. Quer dizer, não foi massa para ela, mas é legal para a ciência. Essa paciente que tentou se suicidar, o que aconteceu? Ela tomou tanto medicamento, cara, que aconteceu uma isquemia no estriado dorsal dela. O que é isso? Uma isquemia que impede o fluxo sanguíneo e a área morre. Ela entrou em coma, aconteceu uma isquemia, foi publicado na revista... Ai, cara, não lembro. Tá no meu Instagram também esse estudo. Quando a paciente acordou do coma, ela não tinha mais toque. Caralho. Nossa. Ela desenvolveu alguns problemas motores, ela tinha um problema de escrita e alguns pequenos problemas de controle emocional que ela já apresentava e tal, mas ela não tinha mais toque. Ela ficou a vida inteira com toque, tentou se matar, arrebentou a área do cérebro dela envolvida pelo toque. E quando ela acordou, na escala que aplicavam para ela para toque, que dava 30 e poucos pontos indicando toque severo, estava 6, 5. Menos de 10, que nem precisava de tratamento, nem medicamentoso, nem psicoterapia. Isso é muito importante se dizer o seguinte, quando a gente fala de vida após a morte, de outras dimensões e tudo mais, ninguém está dizendo que a parte física não importa. Claro que importa. Se uma pessoa, de repente, ela está andando de moto, de bicicleta, ela cai, bate a cabeça e danifica a parte cerebral,
Isso vai afetar o modo como ela está aqui. Agora, o que se nota? Quando uma pessoa tá para renascer e ela está muito perturbada, muito desequilibrada emocionalmente, energeticamente, na formação do novo corpo, isso afeta a parte física, genética e tudo mais. Mesmo sem histórico familiar. De repente aquela consciência vem naquela família que ninguém sabe explicar o porquê que ela tem aquilo, mas aquilo veio da consciência, veio nos processos que são... Não dá para nem resumir, que é muito extenso a ideia e o que já foi observado. Mas a má formação, a formação diferenciada que patrocina certas doenças. Então, o cérebro de uma pessoa, ela é diferente? Claro que é, mas houve uma formação diferenciada em função, muitas vezes, do desequilíbrio que ela estava quando se uniu o processo da mãe e formou aquele corpo. Mas é interessantíssimo isso, de pensar que essa ativação que criava justamente essa doença, de repente, acabou fritando, vamos colocar assim. E você veja que a parte física acabou ajudando na manifestação da consciência. Seria um caso interessantíssimo de estudar. Essa mulher, quando ela descartar o corpo, quando ela passar para outra dimensão, ela vai agir da mesma maneira ou vai ter alguns traços maior de toque? Seria algo interessantíssimo de poder observar. Por isso que quem está na vida após a morte pode analisar tanta coisa e aqui a gente fica, né? Tão difícil. Cara, que louco. Por quê? Porque o toque é uma super formação de um hábito. Um paciente com toque, ele forma hábito muito bem. Tanto é que ela não consegue inibir o comportamento automático dele. Então, para você tratar um cara com toque, você tem que meio que quebrar o hábito. Então, vou deixar a garrafa aqui e não vou botar para outro lado. Tem que segurar o impulso. Uhum. Tá? E essa paciente, pelo fato de ter destruído essa área, ela teve uns probleminhas motores porque esse estriado é também... Por isso que uma das vias dopaminérgicas se chama via nigroestriatal, porque ela vai para o estriado também. E o estriado está envolvido com a gente fazer comportamento motor. Entendi. E ali deu uma quebradinha num lado da parte motor, ela também ficou com dificuldade de, acho que, coisas finas, escrever, coisas assim, sabe? Entendi. Mas curou o toque. Então, aí, na sua visão, na sua visão científica ou pessoal, esses transtornos, eles têm um lado positivo também? Aí que tá. Assim como as mutações que permitem a evolução das espécies, que o Darwin viu lá que você nasce com um gene que meio que bota você com um pescoço um pouquinho maior, se você for uma girafa, permite você comer mais que as outras e reproduzir esse gene? Talvez, cara. Sim. Entendi. Talvez se você olhar o comportamento humano, por exemplo, pessoas que nascem por alguma razão com uma necessidade maior dopaminérgica. Essa pessoa pode desenvolver um vício em crack, em qualquer outra droga, ou pode ser um workaholic. E fundar a Apple. E fundar a Apple, né? Agora, como ninguém fala disso, e tem uma outra variável aí que é muito séria, que aí a gente extrapola até a questão íntima, que é justamente o processo da interferência extrafísica. Ou, em outras palavras, os seres que já faleceram, que são chamados muitas vezes de encosto, espírito doentio, obsessor ou assediador extrafísico, mas essas consciências, quando negativas, elas podem justamente ajudar ou interferir baseado nessas fissuras que o indivíduo tem. Sejam fissuras mais ligadas à sua parte íntima e também essas fissuras que correspondem à questão biológica, genética, que também não é por à toa, não é por de graça, assim. Então pensa uma pessoa que tem toda essa predisposição, como ele falou, de usar algum tipo de entorpecente, alguma coisa mais, entrar algum tipo de vício maior. Aí de repente chega aquela consciência que detesta, ele estimula, joga pensamentos, ideias, energias, e de repente a pessoa entra e cai. Mas, claro, a responsabilidade maior é de quem se permitiu ser seduzido, de quem permitiu a entrada de um ser negativo ali. Mas nessa conta, sempre temos que considerar as companhias extrafísicas, ou seja, os seres que nos rodeiam, e que são invisíveis para a maioria de nós.
Mas como descobrir isso? Ora, você pode ter uma pessoa sensitiva na tua casa ou você mesmo aplicar técnicas para sair do corpo e ver quais são as minhas companhias extrafísicas, quem que está ao meu lado, quem que me cerca. Tem seres positivos, tem seres negativos. Esses seres negativos, eles me estimulam a quê? Quais ações? A comer demais? A criticar demais? A sabotar os outros? Esses seres me estimulam a algum tipo de vício, de hábito negativo? Eles têm gatilhos que disparam a minha ansiedade? E esses seres fazem muito disso. Então a pessoa está lá de buenas, né? Lendo um livrinho embaixo de uma árvore num dia agradável, de repente vem aquele pensamento intrusivo. Mas e tal coisa? Pronto, daqui a pouco aquele pensamento intrusivo veio, tomou conta, foi um gatilho que disparou aquilo. Mas aquilo não é de cunho cerebral. Aquilo é de cunho extrafísico. Por isso que a ciência, mesmo a medicina, que a gente tem que agradecer muito, é maravilhosa, é incrível, né? Mas mesmo a medicina sendo incrível, ainda é uma disciplina manca. Ainda é uma disciplina mutilada. Por quê? Porque é uma disciplina que olha apenas a parte humana. Ela desconsidera esses processos que, na verdade, interferem com a massa da humanidade toda, recebe interferências negativas vindas de outros seres, de outras dimensões. Seres como a gente. Fala de outra dimensão, não é nenhum ser etéreo, não é uma entidade. Não. Pessoas como eu e você, que de repente passaram pelo descarte do corpo, mas ainda necessitam daquilo que a satisfazia, aquele vício, aquele hábito. Veja, o hábito que não se vai com o corpo físico. O hábito continua na vida após a morte. Então, se uma pessoa com hiperfoco em algo, ela muitas vezes, na vida após a morte, ela não está muito equilibrada, não está muito lúcida, está meio perturbada. O que ela vai fazer? Ela vai atrás daquelas pessoas que têm aquilo. Então, acho que o modo mais eficiente é você. Sim, caso você não saiba, todo mundo sai do corpo todas as noites. E aplicando técnicas dá para justamente entender quem está perto de você, qual a sua realidade, entender da onde você veio, para onde você vai, reencontrar parentes falecidos, expandir a consciência, fazer visitas para além do planeta Terra, para outros astros. Há uma infinidade, né? Não é infinidade, mas o que tem de vantagem. Até anos atrás escrevi um texto colocando as 100 maiores vantagens da experiência fora do corpo. As 100. Não eram todas, as maiores. Isso mostra que é o fenômeno de todos, é o mais poderoso que tem. É o mais autoconclusivo, é o mais autocomprovatório, é o mais autopersuasivo. Você mesmo ter suas próprias experiências. Ah, mas eu gosto de confiar em médios, eu gosto de confiar em intermediários, mesmo que eles falem de vez em quando. Ok, escolha tua. Mas se você quiser ter uma comprovação absoluta, total, de que existe a vida após a morte, é tendo essas experiências lúcidas, que são chamadas de viagem astral, desdobramento espiritual, emancipação da alma, projeção consciente, enfim. É o ato de você sair do seu corpo lucidamente. Quer aprender isso? Olha o primeiro comentário aqui fixado desse vídeo. E eu vou te dar ali um link para fazer o meu curso. Estou lançando um curso agora. O módulo completo tem mais de 50 horas de aula. Resumida, tá? Não é encheção de linguiça. Resumo da história, técnicas aprofundadas, o beabá para quem é iniciante. Você vai fazer e vai sair com matemática avançada. Esse curso não é para formar professores, porque para isso precisaria de muito mais. Mas é um curso para quem quer ter experiências pessoais na tua casa. Sem precisar usar o passaporte, sem precisar pegar um avião, mas tendo experiências magníficas por você mesmo. E como é que eu vou saber se é real ou não? Tudo isso eu explico lá no curso, tá? E tem o módulo gravado também, que são menos aulas, as principais aulas gravadas, você assiste no teu ritmo. Aí você pode... Porque o módulo ao vivo, né, completo, ele vai durar 2 meses e pouco. Então 2 aulas ao vivo comigo, mas dá uma olhada lá qual que te interessa, dá uma olhadinha, qualquer coisa, temos nosso suporte ali no WhatsApp do canal. Então, só entrar em contato e saber mais, tá bem? Então é isso, agradeço a sua presença. Gosta desse conteúdo? Se inscreva no canal. Tem muito vídeo relevante aqui, não apenas sobre autoconhecimento, mas sobre diversos temas que envolvem a evolução da consciência. Então, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima, valeu!